Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos um bate-papo com a neurologista doutora Rafaela Cardoso. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Também teremos uma matéria com a repórter Isabel Chaves e vamos falar sobre como é que você pode aumentar o seu sistema imunológico. Fiquem conosco. Doutora Rafaela, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, tá? É uma satisfação para mim estar falando sobre esse tema que eu adoro estudar e dos pacientes que eu gosto de tratar. Eu imagino que muitas pessoas devem falar e há um receio sobre esta doença. Mas eu queria contextualizar antes, doutora, só para que a senhora explicasse, a gente ouve falar de neurologista. Então, é um médico especialista para tratar os problemas que temos na cabeça, seria isso? Isso, sistema nervoso, né, que a gente chama, que na verdade não é só na cabeça. A gente tem o cérebro, ele se continua com a nossa medula, que tá dentro da nossa coluna vertebral, e temos os nervos que saem dessa medula, que vão para os braços, para as pernas. Então, o neurologista trata desde o sistema nervoso central, cabeça, o cérebro e a medula, como os nervos periféricos. Interessante, porque eu fiz uma pergunta exatamente que todo mundo fala, o neurologista cuida dos problemas da cabeça. E aí, falando de nervo e sistema nervoso, o que seria, neste caso, inclusive, a esclerose múltipla? O que é que ela afeta? Que doença é essa? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença que tem bastante tempo, que ela foi descrita pela primeira vez, na verdade, lá em 1300 a gente teve o primeiro caso. E ele é uma condição que afeta as células do sistema nervoso central. Então, como eu estava falando agora há pouco, cérebro e medula. Então, ele não afeta os nervos periféricos. Então, acontece uma alteração no sistema imunológico do indivíduo, em que esse sistema imunológico, ele passa a não reconhecer as células próprias do corpo. Então, ele começa a produzir anticorpos, que são aquelas coisas que a gente produz para combater vírus e bactérias, por exemplo. Só que, em vez de estar combatendo um vírus ou uma bactéria, ele começa a combater regiões específicas do corpo. No caso da esclerose múltipla, é o prolongamento do nervo, que a gente chama isso de mielina, é uma bainha que cobre. É como, imagine um fio que está encapado e ele vai atacar justamente a capinha desse fio, certo? Então, ela causa danos nesse neurônio, levando a diversas disfunções aí no organismo da pessoa acometida. Mas é um problema que acomete homem e mulher especificamente? A senhora vê uma maior incidência? Idades, há uma avaliação e um estudo é uma condição que o indivíduo já nasce com ela, é adquirida? É uma condição que existe uma predisposição genética, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que falar é isso. Assim como outras doenças que a gente diz que é autoimune, o próprio corpo produz essas células imunológicas contra ele. Ela é mais comum em mulheres, tá certo? A maioria das doenças autoimunes. Não significa dizer que homens não são acometidos, mas quando a gente vê a proporção, mulheres são mais afetadas do que homem. E justamente porque na idade mais jovem, que o nosso sistema imunológico ele está mais ávido, ele está funcionando melhor, é justamente nesse momento em que a gente pode ter essas doenças. Então, mulheres, adultos, jovens, certo? É mesmo, doutora. E é uma doença que... Quais são os principais sintomas que aparecem, assim, para que a gente saiba o que são indícios? Porque, inclusive, para contextualizar, eu falo muito para quem nos assiste, que a gente muitas vezes tem indícios de alguns problemas de saúde lá no comecinho. Neste caso, eu vou saber com a senhora se pode ser tratado, se há uma cura, mas em outras doenças que a gente traz alguns entrevistados aqui, que se forem já no começo analisadas, observadas, elas podem ter cura. A gente falou sobre o câncer de útero e vamos falar novamente no outubro rosa. Outubro rosa é câncer de mama, mas assim, falando de mulheres, de tipo de câncer, que é um câncer que você, se for no começo, você está curada e está tudo bem. Mas neste caso, quais são os sintomas que as pessoas podem observar e perceber que há algo de errado? Tá, só para a gente contextualizar também essa questão sobre a cura, né? Já entrando nesse aspecto. Essa é uma doença que ela é crônica, ela é autoimune, então ela não tem cura. Mas a gente identificando sintomas e identificando esse diagnóstico, a gente tem como prevenir um monte de coisa que pode acontecer se esse diagnóstico ele for atrasado, né? Então, muitas vezes isso acontece pela negligência da própria pessoa em relação ao sintoma que ela tá. Então, um dos mais comuns são os formigamentos, né? Ou uma alteração, outra de sensibilidade. Estou sentindo menos um lado do corpo do que outro. Quando eu encosto alguma coisa, quando a água quente ou fria que bate na hora do meu banho, eu sinto diferente de um lado e de outro.
Todos esses sintomas que eu vou falar, eles precisam durar mais do que 24 horas para a gente caracterizar realmente uma alteração. Sem interrupção. Sem interrupção. Então, não é aquela coisa, eu tô aqui com minha perna cruzada, daqui a pouco ela vai começar a formigar. Não é isso, tá certo? Então, esse sintoma que ele acomete, pode ser um lado só do corpo, as duas pernas, um braço, uma perna, o rosto. Então, formigamentos é um grande sintoma e que ele passa a ser muito negligenciado. Geralmente as mulheres não valorizam, tá certo? Outra coisa que pode acontecer é a fraqueza. A pessoa começa a ter a dificuldade em exercer alguma atividade. Pegar um copo, colocar o talher na boca. Sem força. Sem força, que é a fraqueza, tá certo? Pode ser nas pernas começar a ter uma dificuldade para andar, porque eu não tenho força na minha perna, começo a arrastar a perna na hora de andar. Eu posso ter desequilíbrio também, então tento me manter em pé e eu não consigo me equilibrar, não sustento o meu corpo. Vou andar e fico parecendo que estou bêbada, por exemplo, certo? Aquele caminhar de bêbado que não consegue se sustentar. Visão dupla, então eu estou olhando as coisas e passo a enxergar um objeto um do lado do outro, ou um em cima do outro, por exemplo. Tapo um olho, melhor, mas quando eu vou ver com os dois olhos, eu percebo essa imagem diferente. Eu acho que essa visão é novo, assim, para todo mundo que nos assiste, eu não sabia da visão dupla. Isso, existe essa alteração. A gente tem também o borramento da visão ou a perda visual. Então, um ou os dois olhos, geralmente é unilateral. Então, que a visão ela vai começando a ficar embaçada, inclusive podendo acometer e o paciente não enxerga, certo? Outras alterações que geralmente vêm junto com outros sintomas são o que a gente chama de alterações esfincterianas. O xixi e o cocô começam a alterar esses hábitos, tá certo? Então, eu passo a ter mais dificuldade, eu não consigo segurar meu xixi, então tenho que ir logo, porque o xixi já está escapando, e posso ter incontinência fecal, por exemplo. Estou perdendo o cocô ele sem sentir. É bem pesado, eu imagino, para quem recebe o diagnóstico. E aí eu lhe pergunto, doutora, chegaram esses sintomas, mais de 24 horas, a pessoa vai sentindo... E muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Para esses sintomas, elas precisam procurar um neuro. E como é feito este diagnóstico para você ter certeza, né, e os médicos, de que é este problema? É engraçado porque geralmente o neuro não é o primeiro médico que essas pessoas procuram. Ou clínico, ou por exemplo, no caso da visão, o oftalmo. No caso da incontinência urinária, um urologista, uma gineco-urologista, ou no caso do intestino, um gastro. Então, acaba sendo que muitas vezes chegam por outras vias. O formigamento por um ortopedista não é incomum, né? Então, esses pacientes chegam para a gente já encaminhado e até com algum exame já realizado, né? Mas é importante a gente orientar, conscientizar, para que as pessoas entendam quais são os sintomas, para que elas saibam quem procurar primeiro, né? Entender que existem outros sintomas que eles acabam sendo sutis, mas que, na verdade, são de problemas neurológicos, controle nervoso, na verdade. Então, o médico, caso a pessoa vá para outro especialista, eles acabam, então, direcionando para vocês. Isso. E vocês pedem exames de imagem, de sangue, seria um check-up geral e há algo específico que indica estar com problema ou é a junção de vários exames que vocês chegam ao diagnóstico? A gente tem um exame mais específico, que é a ressonância, né? Então, uma tomografia, ela não é suficiente para a gente conseguir dar o diagnóstico. Então, merece sim uma investigação com ressonância da cabeça e da região da medula, que são ressonâncias de coluna que a gente faz. Além disso, a gente faz um outro exame. A gente tem no nosso cérebro um líquido que a gente chama de líquor. Nele tem várias proteínas e substâncias que o cérebro se utiliza para se nutrir. Só que quando o cérebro está inflamado, que no caso da esclerose é uma inflamação, a gente observa essa inflamação nesse líquido. Então, a gente faz a tal da punção lombar, tá certo? Para retirar um pouquinho desse líquido e mandar para análise em busca da gente ver se tem aqueles tal de anticorpos que estão sendo produzidos ali e combatendo as células do sistema nervoso. A gente vai fazer exames laboratoriais de sangue mesmo, tá? Para a gente descartar outras causas, a gente tem que entender se o paciente já teve contato com alguns vírus do HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. A gente vai atrás de outras doenças autoimunes, porque não é incomum que uma pessoa que tem uma doença autoimune tenha uma segunda doença autoimune. Então, a gente faz esse rastreio também. Então, em geral, são exames de sangue, o líquor e os exames de ressonância.
Doutora, me surgiu uma curiosidade em relação aos avanços. A gente fala mesmo sobre sintomas de doenças que, se a gente for no estágio inicial, né, a possibilidade de um tratamento mais rápido. Mas existe, assim, uma rapidez dos sintomas. Algumas pessoas começam só com formigamento, outras já começam com várias coisas ao mesmo tempo e avança. Acontece isso? Acontece doenças que são mais benignas e menos graves e outras que são mais agressivas, né? Então, essas mais agressivas, elas tendem a se manifestar com mais sintomas. Não é o mais comum, tá certo? Geralmente, a pessoa começa com um único sintoma. Mas aquelas formas que a gente sabe que tem o tal do prognóstico, ou seja, o desfecho, o que vai acontecer dali para frente, o que a gente espera, com essas que tem mais de um sintoma, é provável que não evolua tão favoravelmente. Entendi. E houve o diagnóstico, esse paciente é chamado a um tratamento, a medicações, mudança de estilo de vida, o que geralmente é feito. Isso. Tudo isso, né? Precisa ser realizado, isso para qualquer pessoa, né? Para prevenção não só das doenças neurológicas, mas tantas outras. Então, a gente precisa conversar sobre a atividade física, o impacto que isso tem, até porque não é incomum essas pessoas que recebem esse diagnóstico começar a evoluir com alguma questão de humor, né? Então, ansiedade, depressão, por conta do diagnóstico, isso é muito claro o motivo pelo qual isso acontece. E a gente sabe que a atividade física ela tem um papel fundamental, inclusive também na prevenção dos surtos, que são esses sintomas quando eles acontecem. Então, a atividade física ela precisa estar na jogada. A gente precisa que, se um paciente fuma, ele deixe de fumar. Se bebe, que pare de beber. Então, são hábitos, né, saudáveis, a alimentação que tem que ser adequada. Um adendo aqui para as pessoas que são vegetarianas e veganas. A gente precisa suplementar a vitamina B12, porque também ajuda a ter sintomas, né, relacionados à esclerose múltipla, tá? E aí a gente vai tentar entrar com a terapia específica aí para a doença. Então, o que é que as medicações elas fazem? Elas vão tentar modificar esse sistema imunológico que está desregulado. Então, a gente tem desde medicação que vai tentar deixar um estado que nosso corpo está inflamado e não inflamado, então anti-inflamatórios específicos, como também o que a gente chama de imunossupressores, diminuição do sistema imunológico, das células de defesa. Porque apesar da gente precisar delas, elas existem, mas estão funcionando de maneira errada. Sim. Elas estão atacando o que não era para ser atacado. Então, essas medicações vão mexer nessas células para que a gente consiga controlar a doença. Mais uma vez, a gente não consegue curar. A gente tem como controlar e prevenir aquilo que é o mais terrível da doença, que são as incapacidades, as sequelas relacionadas a um surto da doença. Queria falar com a senhora justamente sobre essas incapacidades, mas a gente vai com breve intervalos e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a neurologista a doutora Rafaela Cardoso. Estamos falando sobre esclerose múltipla. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para falar sobre algum tema específico para você. Doutora, falar sobre essa progressão da doença, né? Ela acaba deixando a pessoa, como a senhora falou, incapacitante. Ela perde a mobilidade, a fala. Toda vez que a gente ouve falar sobre a esclerose múltipla, a gente realmente assiste, vê, né? Às vezes são pessoas famosas, então a gente acaba tendo um acesso maior, elas debilitando, ficando em cadeiras de rodas. Geralmente é isso que acontece? Acontecia mais no passado, né? Então, como eu comentei lá no nosso primeiro bloco, é uma doença que a primeira descrição foi em 1300. A gente veio ter a primeira medicação aprovada em 1980, final de 1980. E medicação que a gente hoje considera medicações de baixa eficácia. Elas agem, mas não tão bem, porque elas não previnem as incapacidades. Então, de 2010 para cá é que a gente tem tido medicações que estão conseguindo mudar um pouco a cara da doença, tá? Então, as incapacidades, elas ainda existem, tá certo? E isso é mais frequente quando a gente tem atraso no diagnóstico do paciente. Então, como eu falei, a demora de
chegar até o neurologista, o diagnóstico, isso pode se refletir no grau de incapacidade que aquela pessoa vai ter no futuro e também o tipo de terapia que foi iniciada. Então, hoje em dia, a gente é mais agressivo já no início do tratamento. A gente tem medicações que vão em locaizinhos mais específicos e conseguem controlar melhor. E aí, lá no futuro, a gente consegue ter um desfecho melhor, provavelmente. Então, a gente já teve coisas piores em relação à esclerose, mas hoje em dia a gente está mais otimista em relação ao tratamento que vem sendo cada vez mais com novas tecnologias e específicos para diminuir as incapacidades pela doença. A gente ouve falar muito sobre esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, né? E às vezes as pessoas até trocam os nomes porque a gente, para identificar, geralmente o Alzheimer a gente está associado muito ao esquecimento, Parkinson as pessoas que, né, têm aqueles tremores no corpo. Mas no geral, qual é a diferença desses 3 problemas? Todos são bem diferentes um do outro, né? Então, a esclerose múltipla é uma doença de pessoas jovens, é uma doença autoimune, tá certo? E que tem aqueles sintomas que eu falei, formigamento, a fraqueza, o desequilíbrio, visão dupla, né? Alteração da visão. E aí é uma coisa completamente diferente das outras, que são 2 doenças neurodegenerativas, tá certo? Que acontecem porque a gente tem múltiplos fatores envolvidos, mas as 2 acontecem por proteínas que naturalmente a gente produz, que elas passam a ser produzidas de maneira excessiva e começam a ter morte dos neurônios. Excessiva, doutora? Exatamente. Eu achei que você ia dizer que era ausência. Não, é excessiva. Engraçado. Então a gente começa a ter um depósito anormal dessas proteínas em determinadas células do sistema nervoso. Lá no Alzheimer vai ser um tipo de proteína em um local específico do cérebro, e aí vai dar os esquecimentos. Enquanto na doença de Parkinson é uma outra proteína numa região lá do nosso tronco cerebral, no cérebro, uma outra região, e que vai dar essas alterações aí de tremor, o paciente vai estar rígido, vai ter dificuldade, lentidão para se movimentar. Então são 3 doenças muito diferentes uma da outra, apesar dos nomes eles se embolarem aí na população. Sim. A esclerose múltipla, na verdade, o pessoal confunde muito com a esclerose lateral amiotrófica, que é outra coisa, que é a tal da ELA. Que até verdade. Teve um tempo aí que tinha aquele desafio do balde, que as pessoas jogavam. Verdade. Que o termo só parecido é esclerose, porque é uma alteração que a gente vê no microscópio, na verdade, tá certo? Mas são doenças também completamente diferentes. Doutora, essas pessoas que têm esclerose múltipla, sei que há o tratamento, né, essa mudança de vida, mas no geral, elas dão seguimento à vida, assim, normalmente, vou para o meu trabalho, faço tudo que eu fazia, ou elas começam a ficar limitadas? Eu sempre falo para o meu paciente, eu quero que você tenha uma vida normal. O nosso objetivo é esse, ter um paciente que esteja em tratamento com diagnóstico precoce e que tenha uma vida normal. Mas é claro, todos aqueles fatores que a gente já conversou, o atraso no diagnóstico e as incapacidades, isso pode levar a uma limitação. Então, por isso a necessidade da gente conscientizar, porque é uma doença de pessoas jovens, pessoas que estão em idade de produção. É verdade. Então, a gente tem um alto impacto socioeconômico também. Então, daí a necessidade da gente diagnosticar o quanto antes para prevenir essas incapacidades. Muito importante mesmo, o diagnóstico precoce, ele é imprescindível. Fundamental. E a gente traz sempre, doutora, assim, um reforço, acaba sendo repetitivo nos programas, porque eu também trago para as pessoas, não sei, inclusive até que ponto essa trazer qualidade de vida, antecedendo a doença para quem tenha, se isso interfere, inclusive, porque em muitos casos eu digo, mas doutor, para evitar isso, ele disse, então, se você não fuma, não bebe, faz atividade física, bebe bastante água, se alimentar bem, várias coisas podem ser evitadas. Será que, pelos estudos, a esclerose talvez fosse uma delas também? Sim, com certeza. Gente, corram para academia, façam qualquer caminhada. Com verdade, certeza, doutora. Com certeza. Tem um grande impacto nisso aí. Até para a recuperação dos surtos. Uma pessoa que está muito melhor treinada, músculo fortalecido, ele vai se recuperar muito melhor do que alguém que não faz nenhum tipo de atividade, né? É verdade. A gente falando sobre aí o sistema imunológico, a gente vai agora assistir, doutora, uma matéria com a repórter Isabel Chaves, e ela vai falar justamente sobre isso, né? Como é que a gente pode aumentar aí o sistema imunológico? É com você, Maria Isabel.
Olá, Dayana, é isso mesmo. Hoje nós vamos dar algumas dicas sobre tratamentos que você que nos assiste pode adotar para melhorar o seu sistema imunológico. Nós estamos aqui com a doutora Mariela Kometic, ela que é infectologista. Doutora, muito obrigada por sua participação. Vamos falar um pouquinho nesse tempo de inverno, a gente percebe, né, que a gente fica mais resfriado e às vezes acaba indo numa farmácia, comprando uma vitamina e se automedicando, né, para tentar melhorar e prevenir esses resfriados. É nesse caminho mesmo que a gente pode ir ou existem outros meios? É muito importante você falar sobre a automedicação, porque a gente vê muitos pacientes acharem que a suplementação vitamínica é algo inócuo, ou seja, que não tem problema. Mas o que a gente pega de pacientes, às vezes, com hipervitaminoses, ou seja, excesso de alguma vitamina que foi direcionada pelo balconista da farmácia e com carência de outras vitaminas, então por isso que está adoecendo com frequência, é muito comum. Então eu oriento que a gente tem que, para cuidar do nosso sistema imunológico, manter todo o organismo em equilíbrio. E para isso a gente precisa de exames. É difícil a gente falar sobre suplementação sem a gente dosar o que está em deficiência. Então é importante esse direcionamento. Muitos pacientes também têm alterações de minerais, alterações hormonais que levam ao sistema imunológico ter essa diminuição, porque ele é muito dependente dos outros sistemas do nosso próprio organismo. Doutora, então a pessoa está ali percebendo que está ficando um pouco mais esfriada, que o sistema imunológico não está funcionando muito bem. Então, quando ele chega aqui no consultório, qual é a primeira coisa a se passar? Seria esse exame para ver como é que está os outros sistemas? Depende muito de que tipo de infecção que ele está tendo de repetição. São viroses respiratórias de repetição, são herpes de repetição, aquelas lesões bolhosas em área genital ou até mesmo na área labial, na boca, no nariz. É candidíase de repetição, é infecção urinária de repetição. Qualquer infecção de repetição, ela sinaliza de que alguma coisa não está legal. Então, dependendo da infecção de repetição que tem, a gente tem uma estratégia terapêutica para a gente ver. Por exemplo, muitas vezes o paciente que tem infecções de repetição respiratórias, ele é um paciente alérgico, ele coça muito o nariz e quando a gente trata essa rinite, a gente aborta essas crises, porque ele fica com a mucosa muito inchada e a facilidade desses vírus penetrarem quando a mucosa está inflamada é muito maior. Então a gente precisa direcionar o tratamento e qualquer suplementação dependendo do quadro infeccioso de repetição que esse paciente tem. Esse tratamento, ele também é destinado, por exemplo, por faixa etária, se é homem, se é mulher, se é mais idoso, criança? Sem dúvida, a gente sabe que os extremos de idade, eles têm uma alimentação mais deficitária. Então, a suplementação, tanto nas crianças quanto no idoso, ela é diferente. A vida adulta, a gente acaba tendo um aporte calórico maior, então a gente tem menor deficiência. Não que você não possa necessitar de suplementação na vida adulta. A gente tem que ter muito claro que, às vezes, a gente gasta dinheiro à toa. As vitaminas, elas têm uma absorção, quando a gente toma em comprimido, dependendo da dose, muito baixa. Então você fala, eu tomo e parece água de pote, que é um termo que se usa muito aqui. E aí, às vezes, a gente percebe que está tomando doses muito baixas e não está absorvendo. Porque tudo que a gente toma pela boca precisa ser absorvido no intestino. E muitas vezes o intestino do paciente também está inflamado. E quando ele está inflamado, ele não consegue absorver de forma correta nem dos alimentos, por isso que ele está em carência, e nem dos próprios comprimidos, necessitando também de terapias injetáveis, receber essas vitaminas de forma injetável. Doutora, uma outra coisa que a gente escuta muito falar é a importância da atividade física, né? Então, eu mesma tenho um sério problema com a atividade física e acredito que quem nos assiste também pode ter aquela preguiça, não quer fazer, mas a gente escuta muito que é muito importante. Então, essa prática de atividade física, ter um hábito que seja mais saudável, também influencia no sistema imunológico? É difícil a gente falar que não. Hoje a gente sabe, tem diversos artigos científicos garantindo que a atividade física ela está envolvida na melhoria de diversas patologias, sejam elas psiquiátricas, cardiovasculares e até mesmo imunológicas. Então, ela deve ser inegociável. A pessoa tem que entender que aquilo faz parte do tratamento da melhoria dela ou até mesmo da prevenção de futuras doenças que ela possa ter. O que acontece muito, o que pode estar acontecendo com você, é que você fica sem disposição.
essa falta de disposição, ela pode ser contornada com um pré-treino. Não precisa ser remédios que aceleram o batimento, nada disso, porque muita gente tem restrição quando a gente fala de pré-treino, mas algo que te deixe um pouco mais animado e te ajudem nesse primeiro momento, até que a atividade física vire um hábito, te dá esse ânimo para você conseguir persistir, porque é constante e regular que a atividade física deve ser feita e ela nunca deve ser abandonada, porque o nosso organismo não sabe o que é final de semana e nem o que é férias, então a gente precisa sempre manter essa atividade. É lógico, quando a gente está de férias ou no final de semana, a gente vai fazer uma atividade com menor intensidade, mas a atividade física, ela é inegociável. É isso, doutora. Então, além da gente ter esse hábito da atividade física, além de vir no consultório, ter um tratamento, né, ter um acompanhamento e uma melhor suplementação das vitaminas, quais são os outros hábitos que a senhora deixaria como dica para as pessoas também procurarem ter uma vida mais saudável e um sistema imunológico mais defensivo? Hoje, o acompanhamento multidisciplinar ele é muito importante. É com o educador físico para a gente fazer de forma correta e não se lesionar uma atividade física. Com a nutricionista para a gente ter melhores escolhas alimentares e sair dessa dieta, porque a gente fala, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Não é. É você aprender a comer de forma correta, até para não ter o efeito sanfona, para você não emagrecer demais ou engordar demais. Então, o acompanhamento multidisciplinar com o educador físico, com o fisioterapeuta, se for necessário, com a nutricionista, é o que há. E o médico, ele vai tratar de toda a parte orgânica e de toda a parte que necessitar de medicamento ou de suplementação. Doutora, então, para a gente finalizar, é bom a gente deixar para quem nos assiste a importância de ter um sistema imunológico bem, um sistema imunológico funcionando. Sem dúvida. As pessoas me perguntam por que eu devo ir a um infectologista, por exemplo. Eu sempre respondo essa pergunta falando que antes de infectologista eu sou médica. E a gente, com essas super especialidades, acabou perdendo a essência de cuidar do paciente como ser humano. E ele tem várias queixas que, quando a gente vai investigando aqui, a gente consegue perceber que precisa de ajuda, como você. Olha, eu não consigo persistir na minha atividade física. Ela não é uma queixa de doença, mas é algo que a gente pode, dentro do consultório, moldar, melhorar, suplementar algumas coisas que podem dar ânimo. Então, é muito importante a gente pensar em manter um acompanhamento médico com um médico que você confie e que você queira manter esse acompanhamento. Doutora, muito obrigada por sua participação. Para você que nos assiste, busque, como a doutora falou, busque um médico, busque alguém que você confie, para que você tenha esse acompanhamento e tenha um sistema imunológico e uma vida cada vez mais saudável. Volto com você no estúdio, Dayana. Muito bem, então vamos aí fazer de tudo para a gente aumentar nosso sistema imunológico. Doutora, é uma coisa que eu não gostaria de falar, mas a gente precisa. É uma doença que pode levar a óbito? A doença em si, não. Assim como a doença de Parkinson e Alzheimer, elas não levam ninguém a óbito. O problema são as complicações. As complicações que vêm da incapacidade. Então, imagine uma pessoa que tem um surto muito grave, que é o sintoma muito grave, e deixa de andar. Ela vai ficar acamada. E na hora que ela fica acamada, ela está exposta a diversas complicações. As úlceras, né, as escaras que abrem na pele pelo contato do osso o tempo inteiro lá no colchão. Se é uma pessoa que começa a ter uma dificuldade para engolir, ele pode fazer a tal da broncoaspiração, a comida cai no lugar errado, isso dá uma pneumonia. Aquela pessoa que tem alteração para fazer o xixi, começa a reter mais xixi na bexiga e dá infecção. Então, o problema é o grau de incapacidade que essa pessoa tem e as complicações às quais ela está vulnerável. É verdade, a gente associa a doença. Tinha Parkinson, tá vendo? Ou tinha Alzheimer. A gente sempre imagina que a doença levou a este caso. Em algumas doenças também que a gente já tratou aqui, a gente falou sobre a importância de duas coisas. Uma é que, eu quero saber da senhora, pelo que eu já avaliei, mas há a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Ela vai para o neuro, faz o diagnóstico, começa o tratamento, mas então, pelo que eu observei, ela precisa ser acompanhada por outros profissionais. Quais seriam eles? E falar também sobre o papel da família nesse diagnóstico de um problema como esse, doutora. Excelente. Então, sim, o neurologista ele está na linha de frente, mas a gente é um time. Então, a gente precisa de vários outros profissionais junto da gente. Tem um outro médico que chama-se fisiatra, que ele ajuda muito na reabilitação.
Tem um fisioterapeuta que vai ajudar a reabilitação desse paciente de maneira mais incisiva. O fono, naqueles pacientes que tiverem uma dificuldade de engolir, porque isso também pode acontecer com as sequelas dos surtos. Psicólogo, por aquele motivo que a gente já falou, alterações de humor que pode estar. E aí entra junto o psiquiatra, muitas vezes, para ajudar a gente no manejo de algumas medicações. Terapia ocupacional, para a gente reinserir esse paciente com aquelas incapacidades. O que é que dá para a gente melhorar aqui? Como que dá para a gente adaptar melhor a casa desse paciente, por exemplo, para que tudo se torne mais fácil, para que ele consiga ter uma vida completamente o mais próximo possível da normalidade, né? Então, é uma grande equipe que cada um vai se comunicando e a gente vai tentando entender como é que está esse dia a dia do paciente, tentando melhorar ao máximo a sua qualidade de vida. Já em relação à família, é extremamente importante, né? É muito duro um diagnóstico desse, então é sempre interessante que a pessoa primeiro vá acompanhada ao consultório e, se não for, que na sua próxima vez ela vá com alguém para a gente explicar o que é a doença, o que é que a gente espera e entender também o que é um surto. Existe uma condição na esclerose que é muito peculiar, que a gente chama de fadiga. A fadiga é uma sensação que o paciente tem que ele está cansado mesmo sem ele ter feito nada. Isso acontece pela desnervação, pelo neurônio que está desnervado, não tem a capinha, como eu comentei. Sim. E a família não entende isso, acha que é preguiça. E aí vem os estigmas relacionados à doença. E a gente precisa ter o papel de educar a família. E a família precisa ser a rede de apoio desse paciente. Uhum. Porque se ele não puder contar com a família, com quem é que ele vai contar? Né? Então, a gente precisa educar também a família e trazer ela para perto. É importante mesmo. A gente fala sobre a família, a importância da família, dos amigos, né? Porque acaba sendo o círculo que aquela pessoa está envolvida. Sim. E um diagnóstico de um problema como esse não tem como uma pessoa não ficar triste, né? Não querer dar seguimento às coisas que já fazia da vida, achar que o diagnóstico é eu vou parar de andar, de falar e de tudo mais. Então, é importante que tenha esse círculo aí envolvido, né, na família. É um tratamento, então, que a pessoa vai levar para o resto da vida. Para o resto da vida. Uma vez paciente com esclerose múltipla, é um tratamento contínuo. Medicações também são diárias, depende do tratamento? Depende do tipo de medicação. A gente tem medicação que o próprio paciente pode fazer em casa, injetável, subcutânea, como a insulina, né, que a gente tem, que é subcutânea. Tem medicação oral, que ele também pode tomar em casa, e tem medicações que são na veia. Então, tudo isso vai depender da preferência do paciente, do grau da esclerose que ele tem, porque cada medicação vai agir num local diferente. Pelo tempo que a senhora falou das tecnologias, do avanço tecnológico, da descoberta do primeiro início do tratamento, nesses últimos anos, pelo seu estudo, sua vivência aí, a senhora avalia que está havendo uma evolução de tratamentos possíveis no futuro, não sei a cura, né? A gente quer a cura de todas as doenças do mundo, mas assim, uma evolução para que as pessoas tenham muito mais qualidade de vida ao tratar a doença. Sim, é um estudo que está em constante renovação aí, mundo afora. Então a gente está tendo sempre estudos com novas medicações na tentativa da gente minimizar ao máximo essas incapacidades e melhorar a qualidade de vida do paciente com esclerose múltipla, até, quem sabe, um dia a gente conseguir falar em cura. E eu imagino que para a senhora, assim, já é uma pergunta pessoal, né? Ser médico, seja que área for, lidar com a área da saúde, eu imagino que, por mais que vocês tentem, né, ser ali um médico, acaba sendo amigo, e vocês devem, de certa forma, acabar se envolvendo um pouco, né, e querer resolver. Como é que você, inclusive, lida com isso? Com esse dia a dia, com essas pessoas que você percebe um avanço, mas também em alguns casos elas vão ficando mais debilitadas? Eu sempre ofereço minha ajuda para esse paciente, eu sempre me coloco muito à disposição, mas eu também tenho que lembrar que eu estou ali como uma profissional para cuidar, então eu não posso perder a questão da objetividade, né? Então eu tenho que tentar ter um olhar empático e ao mesmo tempo científico pelaquela pessoa. Então eu tento deixar sempre aquilo mais claro, estou sempre à disposição dos pacientes, tá certo? Mas a gente tem que também conversar sempre, deixar muito claro o que é que está acontecendo, o que é que não está, quais são as perspectivas. Então, eu sempre sou muito franca, né? Eu não gosto de esconder nada. A doença é de você e a gente tem que falar sobre você aqui, esse é o momento. Então, a gente tem que esclarecer e tentar equilibrar, né, o nosso lado pessoal e profissional. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente vai tentando. Doutora, teria muitos assuntos aqui para a gente falar ainda, né? Muitas dúvidas, inclusive, mas a gente precisa encerrar. Antes disso, queria que a senhora falasse para quem nos assiste agora
que acabou de receber esse diagnóstico, que recentemente, né, descobriu, está passando por esse problema, um recadinho para que ela não desista. Exatamente. Então, assim, você que recebeu esse diagnóstico, ou você que pensa que pode ter, né, procurar uma avaliação primeiro do especialista neurologista. E se você recebeu esse diagnóstico, saiba que existe vida após a esclerose múltipla, tá certo? É possível ter uma qualidade de vida boa, que a gente consiga fazer o tratamento de maneira adequada e prevenir as incapacidades relacionadas a essa doença. Obrigada, doutora, muito esclarecedor. A senhora foi muito simpática aqui. Obrigada. E assim, muito obrigada mesmo. Espero vê-la em breve aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço. Em breve o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.